Eu fiz os desenhos para ficar um pouco mais ilustrativo. Aqui embaixo do pé de Jesus, que não está nem tocando, é o diabo. Então a gente está derrotando o inimigo mesmo. E vamos acabar com essa história dele aí com a gente. Reconhecer é um pilar importante no muro da salvação. É o quarto pilar que nós vamos estar aprendendo aí sobre as artimanhas do inimigo contra nós. Como o João já falou, no tempo do exílio, Neemias foi chamado para reconstruir, né, Jerusalém. Então teve ali os inimigos, Sanbalat, Tobias e Gesem, né? Então eles foram confrontar Neemias nesse projeto. E quem está confrontando você nesse momento? De início, com certeza Satanás, né? Que ele é o nosso maior inimigo. João 10:10 fala, né? Que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele veio para roubar a esperança, para matar os nossos sonhos e para destruir os nossos muros que tentamos erguer. A Rebeca trouxe ali que a gente tira os tijolos, tiramos os alicerces, como o João já falou, os alicerces ali da incredulidade e da rebelião. Quando a gente tira esses alicerces, nós limpamos tudo, né? Tiramos os tijolos, tiramos os alicerces e ficamos nus. Então aí nós colocamos um novo alicerce, que é a redenção, levantamos os pilares, João trouxe alguns pilares, e agora nós vamos para esse quarto pilar, porque é importante, na hora que a gente está reconstruindo, a gente pode se distrair, não é mesmo? Então o inimigo pode atacar. E um primeiro dos pontos aqui das táticas do inimigo é a raiva e o medo. Como eu falei para vocês, Sanbalat se levantou contra Neemias. Ele falou: quem é esse que está querendo levantar esses muros que eu vou derrubar? Eles são fracos. E ele não aceitou. Ele falou: quem que vem contra mim? Quem que vem contra o nosso exército, contra o nosso reinado, né? Então, pode passar no celular. A raiva e o medo, a raiva vem do outro, de você estar reconstruindo seus muros, né? Porque quantas pessoas não cantaram vitória quando você estava ali nos tijolos, né? Da rejeição ou da rebelião, né? Olha, é assim mesmo. Ele era assim, tá vendo? Ela está revelando. Porque na hora da raiva é que revela o coração, não é verdade? A gente ouve pessoas que vêm confrontar, né? E isso gera raiva no nosso coração. E o medo é quem está se levantando contra mim. Então aqui nessa passagem de Neemias 4, do 1 ao 7, fala a reação de Tobias quando ele descobriu que Neemias foi levantado para erguer os muros. E 2 Timóteo, de 1 a 7, dá uma resposta a essa raiva e esse medo. Não a covardia, e sim ao espírito de poder, amor e moderação. Que quer dizer o quê? Equilíbrio. Temos que ter equilíbrio, amém? Você tem que identifica seus tijolos, porque isso é importante. A parte de reconhecer é o que vocês estão fazendo, anotando. Eu preciso reconhecer que o inimigo está agindo na minha vida, e isso é importante. Zombaria, o sarcasmo, verdades, torcidas e várias mentiras que é lançado. O inimigo lança contra a gente, né? Essas falsas verdades, a incredulidade e a distância do propósito de Deus. Essas palavras vêm trazendo esse distanciamento. Quanto mais a gente acredita nas mentiras e nas ameaças do inimigo, mais a gente fica longe do projeto de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque se o inimigo está aqui falando, e o meu objetivo é ir para lá, mas eu quero saber o que o inimigo está falando, eu estou parado. Porque eu estou me importando com o que o inimigo está falando, com a zombaria. Aí eu fico: Deus, olha o que ele está falando. E Neemias reage de um jeito diferente. Vocês lembram como Neemias reage? Ele fala: Deus, ele está falando contra ti, porque não fui eu que comecei esse projeto, mas tu me mandou construir. Então Deus tem te convidado hoje, amém? Amém. A reconstruir. Então não caia nessas armadilhas do inimigo, nem da raiva, nem do medo, nem da zombaria. A confusão e a mentira. Aqui. Só se quiser passar. Ai. Confusão e a mentira. A ansiedade atrasa e traz o descrédito no nosso processo. Essa mentira e a confusão, ela vem trazendo descrédito naquilo que a gente monta, naquilo que a gente está construindo, né? Temos alicerces, temos os pilares. Ali o João já trouxe para a gente a revelação do que é essa construção, não é verdade? Primeiro a gente tem que saber por que eu estou reconstruindo, por que isso é importante. E o Espírito Santo fala, né? É porque você precisa estar aprumado, para que eu possa te usar.
Amém? Ali em Neemias 6, 10, 13, alguém pode abrir para mim? Neemias 6, 10 a 13. Lembra que eu falei para vocês do equilíbrio? Essa confusão e essas mentiras trazem desequilíbrio. Você fica desequilibrado quando você dá ouvidos a isso aí. Você pode abrir aí Neemias, alguém pode ler para mim? Neemias 6, do 10 ao 13. Um de cada vez, por favor. Muita gente. Pode ler, Luciano? Foi a prioridade de Semaias, filho de Delaias, neto de Metabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos reunir na casa de Deus, dentro do templo, de portas fechadas, porquanto eles virão para nos assassinar. Sim, virão matar-nos nessa noite. Eu, todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. Viu aí o espírito de ousadia de Neemias? Quantas vezes a gente se tranca e fica com medo das coisas que o inimigo vem trazendo contra a gente, as palavras, né, de engano. Quantas vezes a gente não ouve que uma doença vai nos matar, né? Quantas vezes a gente não ouve que a gente não tem jeito, que não tem jeito para o nosso pecado, para nossas mentiras, para nossa imoralidade. Quantas vezes a gente não se prende, né, dentro de um quarto, acuado pelas mentiras. Então, esse espírito de ousadia que você tem que ter de Neemias, não, como falou ali, você tem que ter o equilíbrio. Não ouça essas mentiras, amém? Isso traz desequilíbrio. Os falsos amigos, quando Neemias voltou para o reinado, lá de que ele estava servindo ao rei, que ele era copeiro, já estavam mais ou menos erguidos ali os muros e as coisas já estavam funcionando. E o que aconteceu com o amigo de Neemias? Eu não consigo lembrar o nome dele agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Perdão, não vou conseguir lembrar o nome dele. Só sei que ele abre as portas do templo e cria ali uma câmara para Tobias morar lá dentro. E ele era amigo de Neemias. Então os amigos, os falsos amigos... Semaias era amigo de Neemias. Só que ele tinha um parentesco com Tobias. E Tobias era o quê de Jerusalém? Inimigo. Ele queria o quê? Derrubar os muros. Não queria que fossem reconstruídos. E o que Semaias fez? Colocou Tobias dentro de Jerusalém para morar dentro do templo, onde colocava os utensílios do sacerdócio e as ofertas. Que amigo é esse? É um falso amigo. Então, quantas pessoas dentro da sua Jerusalém não colocam inimigos dentro de você? Quantos falsos amigos não fazem isso? Com falsas palavras, com falsas promessas, com uma falsa amizade. Não é verdade? Então você tem que ter o quê? Sabedoria, e você tem que ter discernimento de quem você é e com quem você deve se relacionar. E saber ser pontual em ter o limite com pessoas. Não deixar qualquer pessoa entrar nos seus muros. Amém? Seja sábio, seja diligente. E principalmente, o que a gente fez aqui, que vocês estão anotando, é se conhecer. Se eu não me conheço, eu não sei os meus limites. Se eu não sei os meus limites, qualquer pessoa me invade. Não é verdade? Então, os falsos amigos você tem que aprender a detectar. E não tenha medo de perder pessoas, gente. Não tenha medo. Porque a sua vida é muito mais importante do que uma amizade. Uma falsa amizade, vou colocar assim, tá? Porque existe amigos de verdade. Mas uma falsa amizade você tem que aprender a detectar. Amém? E mais uma influência é a influência demoníaca, que aqui não tem conversa. Essa última parte aqui é a parte que não tem conversa. Ou você dá um basta, ou você dá um basta. Não tem uma saída. Eu sinto muito. Ou não sinto também. O que nos liga ao inimigo de Deus são os nossos votos, os pactos e os segredos. Amiga, eu não vou contar pra ninguém isso que você me contou. Mano, não fala. Não conta pra ela, é o nosso segredo.
isso você está fazendo pacto com falsos amigos. Os falsos amigos são enviados de quem? Do nosso grande inimigo. Então, quando você cria segredos, você encobre pecados, encobre mentiras, encobre aí as suas atitudes pecaminosas, você está fazendo pacto com o inimigo. E quem é o nosso maior inimigo? Satanás. Ele é inimigo de Deus? Não, porque Deus não tem inimigo. Porque Deus é soberano, certo? Então, como que Satanás vai atingir Deus? Já que ele não tem poder. Quem é mãe e quem é pai aqui? Mexe com seu filho pra você ver, né? Pega chinelada na cara. Então, com Deus é a mesma coisa. Satanás só pode atingir a Deus quando ele atingir nós. Então, nós temos que ter sabedoria. Amém? Tenha sabedoria de que você é filho, de que você é amado. Você não precisa ter segredos com outros. Confessa para Deus, não faz votos. Deixa toda essa dualidade aí e segue firme na sua filiação. A legalidade que damos em não viver na luz nos mantém alienados, que é perdidos e feridos. Alienado é tipo um ET, fora de órbita. A gente fica fora do raciocínio lógico de Deus, né? Do raciocínio do que Ele tem para você. Aí eu volto a falar para vocês lá dos seus propósitos em construir os muros. Então agora nós vamos para um próximo passo. Nós reconhecemos, né, as armadilhas do inimigo, reconhecemos ali quais são os pontos onde ele age para nos tirar do foco da construção do nosso muro. E nós vamos aqui agora para a renúncia. No muro da salvação, ele é o quinto pilar. O quinto pilar da renúncia. Nós identificamos que fomos atingidos, fomos feridos, certo? E ainda continuamos usando armaduras por cima de feridas. Quem conhece a história de Naamã? Um guerreiro que usava o quê? Armadura por cima da lepra. Então, todas essas falsas mentiras que causaram feridas, tijolos em você, foram lepras que foram colocadas em você. Então, a gente precisa reconhecer que a gente é leproso. E é difícil, não é verdade? Mas a gente vai renunciar a tudo isso. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, Ele cura. Então, já que identificamos as estratégias do inimigo, agora precisamos nos armar contra elas. Precisamos saber como agir, sabemos que é indispensável reconhecer suas operações em nós. É indispensável. Gente, não dá para caminhar sem você reconhecer. Porque é como você está com uma dor de dente. E você está sofrendo em casa. E você fica sofrendo. E a dor não vai passar, filho, até você reconhecer que está com uma dor de dente e precisa ir ao dentista. Né? Não sofra. Peça ajuda, reconheça. Amém? E renunciar, essa é a atuação em nossa próxima missão. Renunciar traz aqui os princípios indispensáveis, que são esperar em Deus. O que Neemias fez? Ele esperou em Deus. Ele esperou o processo de Deus para a reconstrução. Ele foi paciente, ele guerreou, ele construiu e guerreou ao mesmo tempo, né? Se você ler a história, ele estava ali erguendo o muro e na outra mão estava o pessoal com a espada. Então ele esperou o tempo de Deus. Alguém pode abrir aí em Neemias 1, 4? Uma voz bem forte de trovão. Neemias 1, 4. E outra pessoa já abre aí. Pastor, você abre em Neemias 4, 9, por favor. Neemias 1, 4. Quem vai ler? O Mateus. Sabe por que é o seu nome dele? Vai, Mateus. Neemias 1, 4. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Viu o que ele fez? Ele viveu da dependência de Deus. Ele sofreu? Sofreu. Ele chorou? Chorou, mas ele esperou em Deus a resposta. Ele colocou o que Deus mandou ele fazer, colocar guardas ao redor dos seus muros. Quem pode ser esses guardas? Amigos de verdade, seus pastores, pessoas, a rede de proteção. Amém? O temor do Senhor.
Sem esse temor do Senhor, gente, é impossível prosseguir. Vou contar um testemunho da minha vida. Eu tive muito problema com o temor do Senhor. Porque eu tinha temor dos homens. E quando você tem temor dos homens, você não tem temor do Senhor. Porque você só serve a um Deus, um Senhor. Então, quando você teme mais o homem do que a Deus, você está colocando aquela pessoa, figura de autoridade, como Deus na sua vida. E o que ela fala é certeiro, é verdade para você. Então, são o quê? Os falsos profetas, né? Então, quando eu não tinha esse temor do Senhor, eu tinha medo do que o meu líder ia falar. Eu tinha medo do que os meus pais iam falar. Eu vivia uma história bem difícil. Eu era filho de um militar que espancava meus irmãos, a mim e a minha mãe. Então, você já imagina quanto eu tinha medo de figura de autoridade. E eu cresci com esse trauma. Então, se eu tinha um líder, um professor, o que ele falava para mim era muito certeiro, era muita verdade. Aí o que aconteceu? Eu estava na primeira série do ensino fundamental, né? Primeira série de criancinha, 7 anos de idade. E a professora me chamou na frente para ler. E eu peguei meu livrinho, fui lá na frente ler. Eu não sabia que eu tinha dislexia até então. Aí eu fui ler. Aí eu fui falar uma palavra, eu falei ela errada. Aí todo mundo começou a rir. Aí eu tentei continuar e começaram a rir mais ainda. Aí eu olhei para a professora, ela estava rindo. Aí os meninos começaram a me chamar de burro. Ah, é burro, não sabe ler. Aí a professora continuou rindo e ela começou a concordar que ela estava rindo, ela não me defendeu. E aquilo ali para mim foi um trauma terrível. Eu saí da sala de aula chorando. Quem disse que eu conseguia ler? Gente, eu passei anos sem acreditar que eu poderia ler em público. E eu estou lendo aqui para vocês. E é um milagre. E eu não estou falando de coisa distante não, tá, gente? Eu estou falando de coisa desse ano que passou. Por incrível que pareça, no FMA eu tenho evoluído muito essa questão do tijolo de mentira, de uma falsa verdade que lançaram sobre mim, de que eu era burro. Eu não fiz faculdade de psicologia, que é um sonho meu, porque eu não acreditava que eu era capaz. O João, ele é uma das pessoas que mais me acompanhou aqui, que a gente é parceiro desde o início do ano passado, na missão. E eu falava pra ele, disse, mano, não consigo, né, mano? Eu ficava assim, cara, eu sou burro, mano, não consigo. E eu tentava ler, as palavras enrolavam. Mas não era porque eu não conseguia, era porque na minha mente eu acreditei que eu não era capaz. Então, isso aqui eu não tinha temor do Senhor, eu tinha temor dos homens. E Deus falou pra mim que eu posso, que eu consigo. E você pode, você consegue. Recusar a associar-se com o inimigo. Isso aqui a gente não precisa nem falar, né? Eu já falei antes. Então, não tem conversa, você não pode ter associação nenhuma com o inimigo. E agora, já que reconhecemos nossas feridas e nos humilhamos, certo? Que o que Naamã fez, né? Ele se humilhou. Vou dar uns mergulhos. Agora a gente vai vestir uma nova armadura. E nós precisamos guerrear usando as armas da milícia espiritual. Porque a nossa luta é contra a carne? Não. Contra sangue? É contra quem? Principados e potestades que estão nas regiões celestiais. E qual é o nosso primeiro ponto? O nome de Jesus. Quem acredita no nome de Jesus? Amém. Amém. Creia nesse nome, esse nome foi banalizado. Quantas pessoas que não servem a Cristo falam assim, em nome de Jesus, não é verdade? Quantos Instagrams você vê aí a pessoa colocando um texto bíblico falando que ama Jesus e a foto é a mulher de biquíni? Não é verdade? Eu estou falando sério. É engraçado, mas é triste, porque muitas pessoas banalizaram o nome de Jesus. E a gente precisa resgatar isso. O nome de Jesus tem poder. Ele tem poder para curar. O outro ponto é o sangue de Jesus. Quantas pessoas não usam isso? O sangue de Jesus tem poder, aleluia. Mas não sabem a veracidade que tem esse sangue. Porque esse sangue é o mesmo sangue que ressuscitou Jesus. Esse sangue derramado, ele tá perpetuando até hoje, salvando nossos pecados, livrando a gente das mentiras do diabo, curando pessoas, ressuscitando pessoas, porque esse sangue foi derramado para isso. Amém? Creia nisso. A palavra de testemunho, aqui é importante. Aqui é quando nós somos o reflexo de Jesus na terra. Então, o seu testemunho é uma arma poderosa para ganhar pessoas e também para desmascarar o inimigo. Porque quando você tem verdade na sua boca, você tem propriedade para expulsar o diabo.
Você tem propriedade para usar o nome de Jesus e falar que o sangue dele tem poder. O seu testemunho fala muito sobre isso. A armadura de Deus, que está em Efésios 6, 4. 6, 14, 17, desculpa. Que fala do capacete de salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a sandália da prontidão do evangelho e da paz. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. Então se nós não temos o manuseio da palavra de Deus, não tem como ir aqui, olha, o hipócrita da mente. Aquele pregando sem a Bíblia aqui, né? Mas se você não tem o manuseio da palavra de Deus, você é um hipócrita, um herege, você realmente não conhece a Deus. Porque ele deixou isso aqui como manual para conhecermos a ele. Mas para conhecermos a história de Deus, como o João trouxe aqui na revelação. Não basta só ler, né? É importante ler, porque ela nos informa. Isso aqui é informação, muita informação. Mas se um ateu pegar, ele lê todo. Tem muito ateu que conhece mais a Bíblia que a gente. De cabo a rabo. Mas ele não tem a revelação do Espírito. Então nós precisamos manusear essa espada. Que ela é capaz de quê? De separar pensamentos e atitudes, ossos e medula. Ela é muito afiada. Amém? Amém. O capacete da salvação. Alguém abre em Romanos 8, para mim? Do 37 ao 39. Cadê a nossa voz de trovão? Outra voz de trovão aí. Vamos lá, Cléber. O baiano. Vamos lá, baiano japonês. Romanos 8, do 37 a 39. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Como foi difícil eu colocar esse capacete na minha cabeça, gente. Não é porque ela é grande, não. É porque ela era teimosa. Minha cabeça era muito teimosa para acreditar que nada poderia me separar do amor de Deus. E quantas vezes a gente coloca o nosso pecado maior que o nosso Deus? Quantas vezes a gente coloca os nossos problemas maior que o nosso Deus? Quantas vezes a gente coloca o nosso intelecto maior que o nosso Deus? O nosso orgulho. Porque o que mais nos separa de Deus é essa mentalidade quadrada de que não deixa a gente crescer. E eu vou falar isso mais pra frente. Então, o capacete da salvação é o entendimento de que nada pode te separar do amor de Deus. O cinto da verdade segura as calças, né? O cinto segura as calças. Se você mente, você é... A mentira tem perna curta, né? E a palavra de Deus diz que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. E você passa uma vergonha. Então, o cinto da verdade segura as tuas calças para não passar vergonha. Então, tenha certeza disso. Leia a palavra de Deus, seja verdadeiro nas suas palavras. Porque você vai passar vergonha. E não é brincadeira, eu estou rindo aqui para deixar descontraído, porque senão fica muito pesado, né? Mas é verdade. A gente passa muita vergonha. O cristianismo está sendo banalizado por causa dessas calças frouxas aí. O escudo da fé. O escudo da fé, ele vem para nos proteger dos dados inflamados do inimigo. Onde está a sua fé? Está no seu trabalho? A sua fé está no seu líder? A sua fé está no que você é capaz de fazer? Muitas vezes eu coloquei minha fé naquilo que eu posso fazer. Gente, eu sou um artista que você não tem ideia. Mas eu era bem... Por fora não, mas por dentro eu era bem soberbo, porque eu acreditava que tudo que eu fazia era quem eu era. Eu sou formado em dança, né? Eu fiz 10 anos de dança. Sou formado em teatro, sou artista plástico. Eu faço escultura, eu faço desenho realismo, faço os caderninhos também. É porque dá o que dá para fazer ali rápido, né? Então eu acreditava muito que isso era quem eu era. E sem isso nada eu podia fazer. E o que eu fiz? Eu coloquei minha fé nisso. Então eu pensava assim, que se eu não andasse mais, eu não poderia mais adorar a Deus. Se minha mão fosse arrancada, eu não pudesse mais desenhar, a minha fé está nisso, sabe? Mas eu já acredito, se eu ficar tetraplégico,
a minha mente vai adorar a Deus. Amém. Se eu perder a mente, meu coração vai pulsar por Ele. Amém? Que seja essa uma verdade, a nossa fé está firmada em Deus. A sandália da prontidão do Evangelho da Paz, cá somos nós, no Japão. Calçamos o chinelo dos missionários, mas você também tem essa sandália. Uma vez eu ouvi uma palavra sobre quando Moisés encontrou a Deus no monte, o que Deus falou para ele? Tira as suas sandálias, né? Porque as sandálias faziam o quê? Não deixava ele pisar no solo santo. Então, tira a sandália para você ter intimidade comigo, no meu solo santo. Mas a sandália da prontidão do Evangelho é quando ele fala que a gente tem que calçar a sandália para a gente não se contaminar para onde a gente está indo. O que o chinelo era? Ali a sandália era um isolante da presença de Deus. Então, tira o chinelo e você, diante de Deus, tem que tirar essas sandálias, porque você tem que ter contato. Mas quando você vai para terrenos inimigos ou para terrenos distantes, você precisa calçar, porque isso vai te isolar da contaminação. Amém? Então calça essas sandálias da prontidão do Evangelho. Agora nós vamos para os dois últimos pilares, que é renovação e reconstrução. Até aí está entendido? Amém. Amém. Obrigado por me responder. É um novo recomeço. Colocamos ali os dois pilares, né? De reconhecer e renunciar. E agora nós vamos colocar os pilares da renovação e reconstrução. Renovação é o 6º pilar do muro da salvação. Quantos não conhecem esse texto, né? Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o João já falou aqui para vocês os dois tipos de mudança de mente, né? Que é a metanoia e a mudança de direção. Foi o que ele falou aqui. E é importante. Para construir o muro da salvação é necessário novos pensamentos e novas atitudes. Sem esse entendimento é impossível os tijolos renovados permanecerem no muro. O pilar da renovação, ele segura os tijolos. E os tijolos eu vou falar lá no final. Quais são os tijolos do muro, do nosso muro reto, né? Aprumado. Então não adianta a gente mudar de aparência. Não adianta a gente mudar de estado, de país. Não adianta você mudar geograficamente, nem esteticamente, se dentro de você, o seu coração não seja o pensamento do coração de Cristo. A renovação da mente vem aí, vem quando não é mais sobre quem eu sou, mas sobre quem Cristo é em mim. E isso traz renovação da minha mente. Eu vou estar falando um pouquinho mais para frente sobre isso. Aqui fala sobre o exílio, né? Lembra que os israelitas, os judeus, eles foram exilados, eles foram tirados do seu povo. Mas quando eles foram trazidos de volta, eles começaram a sofrer com a influência babilônica, se não me engano. Eles ficaram influenciados, então os impostos ficaram altos, eles trouxeram muito da cultura de lá. Então as pessoas que moravam, os judeus, eles estavam vendendo seus filhos para hipotecar as dívidas, para pagar terrenos. E aquilo era muito injusto. Por que o meu irmão está fazendo isso comigo? Porque aí vem essa questão aqui do clamor do coração, que vem passando ano após ano, de geração em geração. Quando Caim matou Abel, ali gerou um clamor de justiça. Na verdade, a palavra diz Deus que a terra clamava pelo sangue de Abel. Então aí vem também os perseguidos, os judeus que foram mortos por Hitler, os massacres, as pessoas que sofrem até hoje pelo Evangelho, tantas pessoas que sofrem hoje por serem cristãos. E a gente quer o quê? Justiça. E muitas vezes a gente quer essa justiça do nosso jeito. E a justiça do nosso jeito gera um espírito abatido. Preciso que alguém abra em Provérbios 18, 14. Missionário, lê pra gente. Provérbios 18, 14. O espírito do homem sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Amém. Quando a gente está doente, é fácil identificar, lembra?
te leva ao especialista. Mas quando o nosso espírito está abatido, quem pode ajudar? Uma pessoa de espírito abatido, ela sente uma dor crônica dentro do seu ser. Já viu aquelas pessoas que se automutilam? Por que ela faz aquilo? Ela é louca? É porque ela sente uma dor no espírito, na alma dela. E ela quer materializar aquilo para que ela possa entender a dor dela. Então muitas pessoas fazem coisas muito absurdas consigo mesmo. Porque ela não tem um ponto, sabe? Imagina você sentir uma dor que você não sabe de onde vem. E isso é o espírito abatido. É um clamor pela justiça própria do ser humano. E como isso nos afeta? Afeta nas nossas atitudes, nossos gestos e nas nossas palavras. As atitudes. Se eu era uma pessoa vívida, se eu era uma pessoa de presença, né? Sabia me comunicar, e eu começo a ficar com o espírito abatido, eu vou ficando calado, eu vou ficando ríspido, eu vou me isolando. Minhas atitudes já não são mais de amor, já são de raiva, já são de ódio. E os meus gestos vão ser como? Tô nem aí. Eu quero que se dane. Eu não quero ajudar, não. Meus gestos já não são mais de amor, eu não me importo mais, eu sou apático. E as palavras são o quê? De um derrotista. Eu não posso te ajudar, eu não tenho como, eu sou um burro, a culpa é minha. Melhor você ir embora e me deixar sozinho, melhor você fazer as coisas sem mim, porque eu vou só atrapalhar. Então o espírito abatido ele vai pendulando, né? Entre a rejeição e a revolta. Então quem pode ajudar esse espírito abatido? Mas antes de saber aqui o desejo da justiça própria que vem do clamor do nosso coração, é quando a gente quer resolver do nosso jeito. Sempre que pensarmos em justiça, precisamos entender 3 pontos cruciais sobre justiça. Deus é justo em todos os seus caminhos. Amém? Amém. O inimigo é injusto em todos os seus caminhos. Lembra que o João falou aqui sobre a natureza caída? Antes nós tínhamos a justiça de Deus plena dentro de nós. Mas quando nós somos contaminados, nossa justiça ela fica contaminada. Então nós somos injustos em muitos dos nossos caminhos. E às vezes a forma da gente pegar essa justiça não é o temor do Senhor, nem entregar na mão dele, a gente quer fazer com a nossa própria mão. E isso vem trazendo o quê? A ganância, as concupiscências, como a Rebeca trouxe para vocês. Eu penso só em mim, a concupiscência dos meus olhos, eu quero ganhar, eu quero conquistar. E o que eu faço para conquistar? Eu passo por cima de pessoas. Eu uso pessoas e amo coisas. E isso é muito triste. E a gente faz isso. Porque se eu, por exemplo, eu fui espancado lá pelo meu padrasto, certo? Com 15 anos eu descobri que ele não era meu pai e por isso que ele me rejeitava. Então eu tinha todos os motivos para me transformar uma pessoa revoltada e chutar o pau da barraca e dizer eu fui rejeitado, eu fui espancado por um cara que nem era meu pai. E aí eu comecei a clamar pela justiça e o meu espírito ficou abatido e eu virei um menino muito revoltado, você não tem ideia. Mas quando eu conheci a Cristo, o milagre aconteceu na minha vida. Amém? Então a gente aprende que a nossa justiça ela é um trapo de imundícia, como a Rebeca também falou. Olha os sinais do espírito abatido. Uma pessoa passiva, que é o que pendula ali, o que pendula aqui para a parte da rejeição, ele fica na autopiedade, na autocondenação, na introspecção mórbida, ele se retrai a ponto de nunca mais querer ver ninguém e nem sair de casa, numa depressão profunda. O agressivo ele fica irritado, crítico, acusação, uma pessoa acusadora, ela fica hostil e violenta. Lembra lá que quais são os alicerces, né? Um é suicídio, o outro é homicídio. Aleluia! A cura para isso. Gente, não tem outro jeito. O João falou para vocês na revelação, ele é o caminho, a verdade e a vida. E Isaías 53 fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas culpas, e pelas suas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não tem outro jeito, você precisa entender que tudo está na cruz. Que esse desenho fala sobre isso, todos os pecados ali, perseguição, droga, morte, prostituição, violência, tudo está nas costas de Jesus, porque ele já levou tudo. Amém? Esse processo de renovação ele tem 8 pontos. E o primeiro é reconhecer, como eu falei para vocês lá no início, reconhecer e renunciar.
Reconhecer o sofrimento. Jesus reconheceu, ele foi para o monte, ele foi orar e ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se Jesus reconheceu uma fraqueza, porque você vai ser melhor que ele. Segundo ponto, crer. Crer que o Deus é o primeiro interessado na sua reconstrução. Amém? Você não está sozinho nessa. Creia que Deus está com você. Confessar. Ser verdadeiro. Faço isso mesmo, eu reconheço e eu preciso de ajuda. Ser íntegro nas suas palavras. Pedir ajuda é importante, gente. Confesse. Desejar intensamente a cura. Não querer que os outros desejem para você. Não querer que o pastor queira te ajudar, mas procure o pastor. Confesse, pastor, que ele lhe ajuda. Então, deseje isso. Então, quando eu desejo comprar um celular, eu peço para alguém ir lá. Quando eu quero uma roupa top, o que eu faço? Eu vou. Então, eu desejo aquela coisa intensamente e eu vou até lá, não é verdade? Então, vá até Cristo. Quinto ponto, exercitar a piedade. Se eu fazia algo, eu não faço mais. Eu começo a perceber as minhas atitudes e eu mudo isso. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu era preguiçoso, eu vou ser mais proativo. Amém? O sexto ponto, perdoar. Parar de carregar pessoas mortas dentro de você. Não gosto da fulana. Odeio. Só de olhar já me dá. Perdoa essa pessoa. Porque você que vai para o inferno. Porque a falta de perdão é terrível, é sério. É sério? É sério. Porque Deus não recebe nem sua oração, nem sua oferta. A palavra de Deus fala, né? Se você tem problema com o seu irmão, volta lá, resolve e depois vem ofertar. Sétimo ponto, crescer. Aqui no crescer, você deixa de ser menino, de ser menina. Ai, Deus, não quero mais assim, faz do meu jeito. Não, quando a gente cresce, a gente fala assim: eis-me aqui, Senhor. O que tu queres que eu faça? Eu preciso ir para onde? O que eu devo fazer? Você cresce, para de tomar o leitinho e passa a comer uma comida sólida. Amém? E o oitavo ponto é auxiliar os outros. Quando eu auxilio os outros? Quando eu entendo que eu estou pronto para isso. Quando eu estou ferido e ajudo os outros, eu começo a respingar sangue nos outros, nas minhas feridas. Então eu preciso me tratar. No avião, o que a aeromoça fala lá? Um caso de turbulência, mas que cairão sobre a sua face. Coloca primeiro em você e depois no outro. Amém? Então aqui, para auxiliar os outros, você tem que estar seguro de todos esses pontos aí. Me ajuda, coisinha. Reconstrução é o sétimo e último pilar. Nós vamos falar agora sobre esse último pilar do muro da salvação, que vem de entender qual é o caráter de Cristo na nossa vida. Nós já estamos ali no último pilar. E nós vamos falar agora da vigilância dos portões. Até aqui construímos os pilares, colocamos os tijolos. Quais são os tijolos? Se eu antes era um mentiroso, eu não sou mais. Se antes eu era um depressivo, agora eu acredito nas verdades de Deus. Eu saio da minha ostra, né? Então, meus tijolos estão bem postos e os pilares erguidos. E agora, já pensou essa igreja sem porta? Sem janela? Nós vamos falar agora dos portões. Os portões, eles precisam funcionar perfeitamente. Já pensou se aqui dentro a gente começa a comer, acumular lixo, o resto de comida e não tem uma porta para que isso saia? Começa o que aqui dentro? Feder, ficar podre, trazer doenças. Então os portões são importantes. E o primeiro dos portões é o portão das ovelhas, a entrada. E quem é? Jesus. Jesus afirma que ele é a porta das ovelhas. Se alguém entrar por ela, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus é a porta de entrada. Ele é a primeira porta ali do nosso muro de Jerusalém. Nossos muros são incríveis e agora a gente tem a primeira porta, que é Jesus. A segunda porta é a porta dos peixes, do evangelismo. Essa porta tem que estar muito bem acessível. Você tem que estar com ela funcionando bem. Porque as pessoas vão ter acesso a você através dessa porta. A porta dos peixes é aonde você vai se interessar por almas. E quem ganha almas é sábio. Amém? Provérbios 11:30 fala sobre isso. A terceira porta é a velha, o despojo. Simboliza nosso velho homem
O nosso velho homem, ele não precisa existir mais, gente. A gente precisa jogar ele fora. Se eu me desvestir, menos revestir, se eu só me desvestir, eu posso virar o velho homem de novo. Então isso é não mudar. Lembra que o João falou aqui que os fariseus não jogaram as pedras, eles jogaram as pedras no chão e saíram dali? O que ele fez? Ele reconheceu, mas só que Jesus estava ali para perdoar eles, os fariseus. Então reconhecer não é o suficiente, que é o quê? Se desvestir, né? Se investir ali. Então ele fugiu. Então ele não teve uma mudança, ele só reconheceu. Então é uma falsa mudança. Revestir e desvestir é uma falsa mudança. Eu coloco uma roupa por cima do meu velho homem. Então, como se meu velho homem fosse essa camisa aqui. Eu não me desfiz dela, eu só coloquei um novo homem por cima. Então esse velho homem está aqui. Então isso é uma falsa mudança. Desvestir e revestir é tirar o velho homem e ficar só com o novo. Então aí é uma verdadeira mudança. O vale é a reavaliação. Quantos nós não passamos por vales, não é verdade? Quantos nós passamos por lutas, dificuldades, uma doença grave, problemas com drogas, os filhos que estão rebeldes demais, o trabalho que está difícil demais, eu não vou conseguir. Mas tudo isso acontece para que nós venhamos ser avaliados, para saber se o nosso coração ele é diligente ou desistente. Porque os problemas eles não vêm para destruir, eles vêm para nos fortalecer. Amém? E essa porta precisa estar bem entendida. O monturo, lembra do lixo que eu falei para vocês? Se as nossas portas estiverem trancadas, vai acumular lixo. E o que é acumular lixo? É guardar segredos. É guardar falsas mentiras, falsas verdades. É você guardar mágoas. É você guardar os seus pecados ocultos. E a gente precisa muito, muito, muito abrir essa porta e deixar ela bem funcionando ali para colocar o lixo fora. E saber trancá-la na hora certa. Porque se a gente tem acesso ao lixo, a gente vai comer lavagem. A gente vai voltar ao lixo. Então, Jesus está sempre pronto para ouvir os nossos lixos e ajudar a gente a limpar a casa e jogar fora esses lixos. É a porta do lixo, a quinta porta. A sexta porta fala da fonte, a plenitude. Não podemos viver embriagados por emoções passageiras, mas sim cheios pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Não é porque eu me arrepio que, de boa, estou salvo, a minha vida já mudou. Não, gente. Isso faz parte, sim. Se você sente a presença de Deus dessa forma, não é errado. Mas você tem que viver pelo Espírito Santo. E ele age, lembra? Nas emoções, ele age no nosso intelecto, ele age na nossa alma. Ele age em todas as áreas, ele não é só uma coisa, ele vai em todas. A sétima porta, que é das águas, é a purificação. O que nos purifica? O que nos limpa? O conhecimento da palavra de Deus. E meditar com ele, não apenas meditar para conhecer, né? Não só meditar para cumprir tabela, mas você tem que meditar para ser purificado. E quando você é purificado, as suas atitudes mudam. Lembra lá das atitudes? Elas precisam mudar. Então, a palavra que nos purifica, dia após dia, e nós temos que tomar esses banhos diários, para não acumular sujeira. Dos cavalos, o desembaraçar dos fardos. Quantos de nós não colocamos fardos pesados e acreditamos que vamos carregar isso sozinho e passamos a sofrer e não aguentar mais os fardos da vida e passa a querer desistir, não vem mais para o culto, não quer mais orar, não quer mais ler, não quer mais buscar a Deus, acha que o fardo que você carrega, vou desistir. Mas Jesus fala aqui em Mateus 11, que ele fala: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e eu colocarei o meu jugo e o meu fardo que é suave. Ele coloca o dele, né? Ele tira o nosso jugo pesado e coloca o fardo dele que é suave e leve, amém? Amém. Então entregue. Essa porta dos cavalos fala sobre isso. Os fardos que você traz para dentro, né? Os cavalos simbolizam os fardos da época que carregavam as coisas. A porta oriental é a porta da profecia. E a nossa nona porta é a última porta que nós temos para colocar aqui no nosso muro da salvação. Nós precisamos estar por dentro das profecias que Deus entregou para nós e também sobre Israel. Estudar para compreender os acontecimentos históricos que a Bíblia conta. Ele não deixa os sinais, em Apocalipse deixa os sinais.
E quantos de nós estamos alienados aos sinais de Deus? Nós estamos vivendo solto demais, sabe? Só indo para a igreja, louvando e achando que a vida com Deus é só isso. Mas nós precisamos profetizar, nós precisamos falar, nós precisamos ir aonde ninguém quer ir. A gente precisa estar por dentro, porque essa era precisa passar e a próxima precisa vir, que é o reino de Deus. Ele precisa vir sobre nós. E quem são os responsáveis por isso? Diga eu. Você é responsável por espalhar o Evangelho e ser esse profeta nessa nação. Amém? Amém. E nós chegamos ao muro completo, aprumado. Nós, aqui, ó, perfeitos diante de Deus. Nossa figura de autoridade é Deus. O nosso prumo está ali, ó, retinho, nossas paredes, os pilares muito bem colocados. E o nosso alicerce, que é Cristo, a redenção, o amor. Jesus é o amor, Ele é nosso alicerce, Ele é a nossa base perfeita. Amém? Amém. O muro da salvação nada mais é que uma pessoa restaurada pelos atributos de Deus. Sabemos que qual é a base para esse muro? É o amor. Jesus é o amor, amém? Então ele é a base para que esse muro ele fique firme. Então nós precisamos estar tomando as doses diárias da palavra e abrindo aquelas portas, deixando elas funcionando direitinho. Porque se a gente não tem essa base no alicerce e entender o amor de Deus, nós nunca vamos construir nosso muro da salvação. Amém? Então os tijolos tortos, aqui os tijolos tortos, que era da rejeição, que eu era irado, da revolta, né? Agora eu coloco o quê? O domínio próprio. Eu não sou mais um revoltado, eu não saio chutando todo mundo mais. A mansidão, eu não respondo mais rispidamente, eu sou uma pessoa mansa, uma pessoa diligente nas palavras. A fidelidade, se eu era infiel, se eu era uma pessoa mentirosa, se eu traía, eu sou o que agora? Uma pessoa fiel. A bondade, eu consigo ver o amor, eu consigo ser bondoso com as pessoas. Se antes eu não acreditava em ninguém, porque eu achava que todo mundo ia me enganar, agora eu sou bondoso. Eu coloquei um tijolo de verdade ali. A benignidade, longanimidade, a paz, a alegria. Nós tiramos todos aqueles tijolos que eram de engano, que foram colocados pelos falsos profetas, foram colocados pelas nossas fugas. Eles foram tirados, nosso alicerce foi restaurado e nós colocamos um muro de verdade agora. Amém? E esse é você. Esse é o seu coração. Esse é quem você é. Esse foi o plano perfeito de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Creia nisso. Não jogue esses dias fora, não jogue essas informações fora. Porque eu acredito que Deus não trouxe a gente aqui só para falar do que a gente está vivendo nessa escola. Mas Ele trouxe a gente aqui para trazer luz, trazer vida, trazer esperança e salvação também. Amém? E não é porque nós somos melhores, não é porque eu estou aqui em cima que eu estou imune disso tudo. Isso eu estou tentando viver e tentando tirar os tijolos. Quantos tijolos eu já tirei? Mas eu estou crendo que a salvação vem. Ele vem pelo falar, vem pelo ler, pelo reconhecer, por renunciar, por renovar a minha mente, por liberar perdão. Amém? Levante esses pilares, amém? Se coloque de pé, feche seus olhos. Queria que a banda viesse. Agora eu queria que vocês analisassem tudo o que vocês anotaram. E tudo o que vocês ouviram até aqui. E seja sincero. Seja sincero com você mesmo, seja sincero com suas emoções. Se desvista de toda aparência. Amém? Amém? Pode fechar os olhos. Senhor Deus, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Jesus, porque eu sei, Pai, que é a Tua verdade, que é a Tua vontade, que tudo que foi falado, Deus, foi a Tua vontade aqui, Jesus. Que primeiro, Deus, o Teu prumo venha sobre mim, Deus. Eu te peço, Deus, que Tu me aprume, me ajude, Deus, a vencer os meus medos. E faça assim também com a Tua igreja, Jesus. Faça assim com os irmãos que estão aqui, Jesus. Eu sei que Tu trouxe eles aqui, cada um deles, Deus, para ser aprumado, Jesus. Para primeiramente reconhecer, Deus, que não há outro. E Tu és grandioso, Jesus. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus que traz as promessas sobre as nossas vidas e as cumpre, Jesus. E nos ajude, Jesus, a todos os dias, Deus, a analisarmos, Deus. Nos ajude, Deus, todos os dias, Pai, nós reconstruirmos esses muros contigo, Jesus. Esse muro da salvação, Jesus, que quebra todo o ego, Deus, toda mentira, toda altivez, toda soberba, Jesus. Todo espírito de engano, Jesus. Quebra sobre nós, Jesus, todo espírito de mentira, Jesus.
Todas aquelas palavras malditas, Deus, que lançaram sobre nós, Jesus, nós não recebemos, nós rejeitamos, Jesus. Nós queremos, Jesus, viver a Tua verdade, Deus, viver o Teu querer, Jesus. Assim como Samuel ouviu a Tua voz, Jesus, e disse, eis-me aqui, e aqui nós dizemos, Deus, eis-nos aqui, Jesus. Limpa nossos corações, Deus. Tira, Deus, de nós toda a soberba, Jesus. Em nome de Jesus, papai. Te adoramos, Jesus. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Abre teu coração para Ele. Te adorarei. Abre tua mente para Ele. Estás aqui, operando milagres. Opera, Jesus, em nós. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Jesus, esse é quem Tu és, Jesus, na nossa vida, Pai. Queria convidar a equipe para vir aqui na frente. Pode vir, Rayana, por favor. Aqui na frente. Pode ir lá também. Você que entende que precisa de oração, eu queria convidar o pastor também para vir aqui na frente. Você pode vir, pastor. Você que precisa de oração, você que reconhece que precisa desse reconhecer e de renunciar. Eu queria que você se dirigisse a eles. Pode ficar aqui de frente, por favor. Pode sair do seu lugar. Enquanto a gente continua louvando, você pode ser ministrado. Reconheça suas dores, suas lutas. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Mas Jesus está nesse lugar. O Espírito dele quer agir. Ele quer te mostrar e te fazer reconhecer quais são os seus tijolos, onde você tem se enganado, onde você tem pisado, por onde você tem andado.
como você tem pensado, como você tem se enganado com mentiras. Estarão aqui para orar por vocês. Queremos orar com vocês. Abre o teu coração, abre a tua mente. Tira esses tijolos. O maior interessado nisso é o Espírito Santo, é Deus, e Ele está aqui nesse lugar. E Ele quer fazer uma revolução no Japão, e você é a resposta para isso. Você não veio para cá por acaso, você não veio para cá por causa de dinheiro, você não veio para cá para fugir de nada, você veio porque Deus quis que você viesse, e aqui vai ser transformado. Esse lugar, o Japão vai ser transformado. Creia nisso, ele vai ser transformado. Porque não é quem você é, mas é quem Cristo é em você, e à medida que você se entrega, é à medida que Ele age, é à medida que Ele transforma. Não se importe com as pessoas, quem está frio, quem está quente, quem vai te criticar, quem vai te apontar. Lembra, são falsas verdades sobre você. Você foi criada perfeita. Aquelas mentiras foram lançadas, não são verdades. A verdade de Deus é que você é perfeito. É que você foi planejada por Deus. Você não é o seu pecado, você não é o seu problema. Você não é o que você deseja. Você é a verdadeira criação de Deus perfeita. E a resposta para essa geração. Oh Pai, recebe, Jesus, teus filhos, Pai, nessa noite, Jesus. Toca eles, Jesus. Traz, Jesus, sobre ele, Deus, o renovo da tua palavra, Pai. A metanoia, Jesus. Derrama sobre eles, Deus, uma unção nova, Deus, um vinho novo, Pai. Eu te peço, Jesus. Opera nesse lugar, Jesus, eu sei que tu estás aqui, Jesus. E nós não estamos aqui, Deus, para falar de emoções, Jesus. Nem de convencimento humano, Jesus, mas do teu Espírito, Deus, do teu Espírito, Jesus. Nos ajuda, Jesus, nos transforma, Jesus. Opera o teu milagre nesse lugar, Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus. Vem com o teu Espírito, Deus. Vem com o teu fogo, Deus. Vem com o teu fogo nesse lugar, Jesus. Vem com o teu agir nesse lugar, Espírito Santo. Nos ajuda a sair, Deus, desse sufoco, dessas muralhas, Deus, que construímos, Deus, e nos prendemos, Deus. Ajuda, Jesus. Tira, Pai. Perdoa, Jesus. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Milagre.
campeões neste lugar. Este é quem libertou a nossa paz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas a resposta, Jesus. Resposta para todas as nossas perguntas. Resposta para todas as nossas dores. Por que, Deus? Por que deixaste acontecer isso comigo? Ele tem a resposta. Ele é a resposta em nossos corações. Aleluia. Aleluia. Adore o Senhor. Adore a Deus, adore a Deus, adore o Senhor, adore, adore. Abre teu coração. As pedras estão caindo, os tijolos estão sendo quebrados. A liberdade, a ansiedade vai acabar. Aleluia. Aquela mulher samaritana com o encontro com Jesus, ela foi saciada de uma sede que nada podia suprir. O encontro com Jesus sacia a nossa sede. Vamos orar agora, amados. Pode se levantar, vocês podem sentar. Ou sente um momento somente, amados. Hoje foi o último dia, o fechamento. E eu creio sim que Deus deu esse fechamento com chave de ouro. Porque eu tenho convicção de que muitos que aqui estão hoje vão repensar sua vida e se derramar diante do Senhor. E quando você se erguer, a direção será do Espírito. A palavra de Deus será amada. Você vai olhar, porque a palavra é lâmpada para os pés. Ela identifica onde você está. E ela aponta o caminho. E nós sabemos quem é o caminho. Só Ele. Eu quero agradecer a equipe que FMA que está aqui, vai continuar com a gente esses dias. E se alguém quiser aconselhamento, pode procurar. Quem que pode conversar com quem? A Rebeca. Você fale com ela, marque, ela pode marcar um horário com vocês. E amanhã eles terão um tempo que eles vão sair um pouco, né? Mas vocês podem marcar e eles têm o dia certo para conversar. Você precisa abrir seu coração, você precisa resolver alguns problemas que carrega junto e você não quer mais andar com eles, como nós vimos aqui. A palavra de Deus, ela tem esse poder. E Jesus Cristo está aqui presente. Amém. Agradecer aos pastores também que estiveram, pastor Teide, sua família, bem. Foi um prazer para nós, todos vocês aqui, os irmãos da Aliança Cristã, os irmãos ali de Maquinohara, da nossa igreja ali de Maquinohara, nosso irmão que está pastoreando ali, Marcos Morino. Nós temos outras pessoas aqui que são de outras igrejas e nós queremos dizer a vocês alegraram também a nossa vida hoje com a sua presença aqui. Que Deus possa continuar conduzindo todo esse trabalho, tudo isso, principalmente ao sair daqui, lembre-se, não acabou aqui, vai continuar até Jesus voltar. Amém. Vocês já anunciaram os livros? Tem livros lá? Vamos ficar em pé, então vamos despedir para vocês irem para casa descansar, que está meio frio lá fora, né? Tomem cuidado. Né? Eu vou ter que sair logo porque minha casa é longe, então tenho que... Depois tem que fazer um trabalho para vocês conversar, para
de perdão. Que Deus guarde cada um. Querido Pai, o nosso coração não encontra palavras para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por essa equipe, Pai, servos teus que cada um na sua história, no seu tempo, o Senhor os chamou, os resgatou, os tirou de onde estavam, da zona de conforto, os projetos de vida, e o Senhor estabeleceu os teus projetos para a vida deles. E se eles estão aqui, Pai, é porque eles obedeceram. Agora, Pai, conduze-os a cada dia, cada vez mais com o desejo de fazer a tua obra. E que esta nação, Pai, através dessa juventude, desses homens e mulheres que o Senhor tem levantado aqui, as igrejas que estão sendo plantadas nesta nação, que o objetivo seja reino de Deus, e que nós possamos nos unir em Cristo e fazer essa obra tão necessária desta nação, que ainda não chega a 1% de cristãos, que ela possa explodir como uma explosão de vida, de salvação, que esta nação e os japoneses precisam. Que o Senhor possa usar poderosamente teus servos, pastores, esses jovens que estão se levantando, quais o Senhor tem chamado e levantado nesta nação. Que eles sejam cheios da tua unção, que eles sejam cheios do teu Espírito, e cada um deles assuma, Senhor, essa posição, dessa chamada que o Senhor tem feito a eles, e esse grande exército que o Senhor está levantando nessa nação possa desbravar para lutar contra o inimigo e vencê-lo a cada passo. Que cada passo seja um passo de fé, e galgar, meu Deus, esses caminhos para os quais o Senhor os chamou, e os vai espalhar, para que eles alcancem aquelas almas perdidas, aquelas vidas que estão indo para o suicídio, para a violência, para as drogas, prostituição, que eles possam resgatá-las no poder e na unção da tua palavra. Que essa convicção esteja em cada coração e vida. E nós queremos te adorar e te adorar. Em nome de Jesus, Pai, que nos abriu esse novo e vivo caminho, ao qual temos ousadia de entrar no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho que Ele nos preparou, a sua carne rasgada, o véu, abriu a porta, e nós podemos contemplar a formosura pela fé, e entrar dentro do Santo dos Santos e sair, aleluia, com autoridade, com poder e unção, para levar essa palavra de salvação e vida, libertação. E é isso que nós oramos e nós agradecemos em o nome de Jesus. Levante a sua mão assim. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. E a igreja do Senhor Jesus diz: Amém. Amém. Deus abençoe.